um assunto muito importante e que tem tomado grandes proporções no mercado brasileiro. Chama a meninada, atenção vovô, vovó, tio, tia, mãe, pai. Eu sei que a gente se preocupa sempre com essa turma, quer poder orientar, mas o mundo mudou de repente, né? Meio que pegou a gente de calça curta. Então vamos prestar atenção porque é assunto moderno para você ficar atualizada, mas para você também poder ajudar a quem você ama. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Startups, esse mercado dobrou nos últimos 6 anos e 5 startups brasileiras entraram para o clube de jovens empresas digitais, atingindo o valor de mercado de US$ 1 bilhão. Só que muita gente ainda nem sabe o que são essas empresas, o que é uma startup, para que servem elas, quem são os profissionais que estão fazendo parte das startups. Para nos esclarecer mais sobre esse assunto, convidamos hoje a supervisora de inteligência de mercado do CIE, que é Centro de Integração Empresa Escola, Cristina Mango. Seja muito bem-vinda, uma honra te receber. Obrigada. Obrigada pela visita. Senta aqui bem pertinho de mim, para a gente falar um pouquinho sobre startup. Primeiro, assim, o que é uma startup? Então, uma startup é um modelo de negócio que foi desenvolvido hoje em dia diferente do padrão tradicional de negócio, né? É uma empresa menor do que o padrão normal, onde os funcionários eles são multitasking, ou seja, cada um é responsável por várias funções dentro da empresa. Geralmente são desenvolvidas através de ideias disruptivas, ou seja, ideias inovadoras, né? É uma ideia que o mercado ainda não testou, que o produto ainda não é viável. Mas são ideias que são escaláveis, que a gente chama de escaláveis, porque elas podem ser reproduzidas muito facilmente, muito rapidamente, uma vez que elas foram viabilizadas. Tá, mas qualquer pessoa pode ter uma startup ou criar uma startup? Qual é o pré-requisito? O requisito para você ter uma startup hoje em dia é você ter uma ideia inovadora, ter uma ideia fora da caixa. É isso que a gente fala quando a gente fala de disruptividade, né, desse padrão. Eu vou trazer um pouquinho mais para que as pessoas em casa consigam entender. O que é uma ideia inovadora? Me dá um exemplo. Um exemplo de uma ideia inovadora, por exemplo, hoje em dia, quando a gente fala de fintech, né, que são esses bancos, essas instituições financeiras digitais. É uma ideia inovadora, é uma operação que era do mercado, né, tradicional, do banco, como ele funcionava, grande, do jeito que a gente via, e eles foram substituídos por aplicativos, né, por acessos digitais. Então, era uma coisa que ninguém fazia antes, nunca tinha se feito, então é uma ideia inovadora. Então, a startup tem que estar sempre ligada a alguma coisa do mundo digital? Aplicativos? Não necessariamente. Não. Hoje a gente tem startups que cuidam de urbanismo, né? Startups que falam de moda, startups que ajudam você a alugar um imóvel. Como é que funciona uma startup? Na verdade, uma startup funciona com... A base são poucos funcionários, ou seja, uma pessoa que teve uma ideia muito legal. Então, a base dela é você tem que ser uma pessoa empreendedora. Você tem que ter esse perfil empreendedor, de inovação, de não ter problema de dar a cara para bater, de repente não dar certo, ir atrás daquilo que você quer e montar aos pouquinhos. Hoje existem várias empresas, várias associações e ONGs, por exemplo, como o CIE, que te ajudam a ser empreendedor e a ter a sua ideia e a construir essa ideia de pouquinho em pouquinho para ver se ela vai dar certo lá na frente. O que muda de uma startup para uma empresa tradicional? Você falou que tem que ser empreendedor, numa empresa tradicional também. Você vai montar um negócio, você tem que ter a ideia, não é? Primeiro que a ideia tem que ser realmente fora da caixa. Então, a gente não pode fazer mais do mesmo. Então, a gente realmente tem que ter uma ideia que seja diferente. Algo que não exista. Exatamente. Algo que é totalmente fora do mercado. Tá. E no final, essa ideia tem que ser viável, né? Então, tem que ser alguma coisa que é fora do mercado, que é nova, mas que, né, no fundo, o mercado absorva ela. Senão, você vai fazer uma empresa para ninguém. Mas, mais do que isso, o perfil da pessoa que trabalha numa startup, que monta uma startup, é aquela pessoa que serve para tudo. É o cara que vai cuidar da logística, da contabilidade, ele sozinho consegue movimentar toda essa empresa. Uma empresa tradicional, geralmente a gente tem as áreas, essas áreas são muito bem definidas, existe uma hierarquia e essa hierarquia ela é respeitada. Numa startup, ela tem muito mais flexibilidade. Na verdade, a gente sempre diz, são poucas pessoas dentro de um ambiente tentando inovar e fazendo essa ideia dar certo.
Aí o CIE, ele entra fazendo a integração, eu sempre falo aqui que ele é a ponte entre a empresa e a escola, né? Centro de integração empresa e escola. E aí ele orienta, quer dizer, e tenta buscar aí as vagas para esses alunos cadastrados. Isso. Que tipo de aluno cabe, encaixa-se dentro de uma startup? Então, o CIE está há 55 anos no mercado, né? E a gente integra esses alunos, esses jovens no estágio tradicional muito bem. Só que a gente percebeu que existe uma necessidade, né? Tudo mudou, né? As empresas mudaram, o perfil desses jovens muitas vezes é diferente. Então, através desse perfil inovador, desse jovem empreendedor que tem essa vocação e que quer entrar numa startup, a gente também tem programas para ajudar esse jovem a entrar no mundo do trabalho através de uma startup. É diferente para o jovem? Quer dizer, tem um peso maior no currículo? Ele tem chances maiores de crescimento? Como é que é isso? Não é que é diferente para o jovem, eu acho que depende muito da vocação, do perfil do jovem. Existe aquela pessoa que, por exemplo, quer estagiar numa empresa grande, que tem um sonho, né, de ter uma carreira baseada em, sabe, em ascensão, então prefere uma empresa tradicional para estagiar. Uma empresa que tem, né, essa hierarquia que a gente conversou, onde você tem vários setores, o RH, a logística, o jurídico, o comercial, e quer crescer na carreira desse jeito, mas tem aquela pessoa que quer empreender, que quer fazer algo rápido, que quer botar a mão na massa em todas as áreas da empresa, que é o caso da startup, né? Onde você vai entrar e você tem startup onde você tem que lavar o banheiro e você tem que carregar as caixas, então assim, é um outro perfil. E aí, não necessariamente precisa estar casado com o curso que o aluno esteja fazendo de graduação. Vamos supor, ele está fazendo faculdade de administração. Não é que ele vai trabalhar ali na parte burocrática, ele vai trabalhar em tudo. Exatamente. Você tem a flexibilidade do trabalho dentro de uma startup, ela é muito maior, os horários são diferentes. Em algumas startups, até o código de vestimenta é diferente. Você pode trabalhar de chinelo, de bermuda, sabe? As pessoas trabalham num ambiente muito mais descontraído. Mas não, na verdade eu acredito que a faculdade, né, ela depende da sua vocação. Você tem que seguir o curso superior que você tiver como vocação. O resto, para você trabalhar numa startup, é consequência dessa questão de você ser empreendedor, de você querer gostar de inovação, de você querer botar a mão na massa. Então esse é o perfil, né? A pessoa mais proativa, a pessoa que se entrega. Exatamente. Que é diferente, né? É bom pra gente observar os nossos filhos. A gente tem visto, até falamos aqui há pouco tempo sobre a psicologia positiva, da gente valorizar as potencialidades, né? Então você observando o teu filho para poder orientá-lo também, depois colocar ele no CIE, que vai orientar ainda mais, que vai fazer toda essa ponte de forma fantástica, mas essa observação para perceber, nossa, meu filho é o cara que vai, que faz, não tem tempo ruim, ele é proativo o tempo todo, esse tem o perfil de uma startup, então, pelo que eu tô entendendo. Com certeza. Olha que 10. A gente precisa observar mais, viu? Aquele método antigo também de educação, a gente tem que prestar muita atenção porque ele está sendo mudado, né? A gente precisa ficar de olho aí nos nossos filhos. A nossa equipe foi conhecer o Augusto Aiello e ele abriu uma startup, que é o maior sucesso atualmente, contratou uma estagiária para agregar nos negócios e ele vai contar um pouquinho sobre esse novo modelo de negócio. Acompanhe aí. Startups são empresas que buscam explorar atividades inovadoras no mercado. O termo, que é muito utilizado nos Estados Unidos, ficou popular no Brasil entre 1996 e 2001. O Augusto resolveu criar uma startup depois de quebrar a sua primeira empresa. Na verdade, esse processo da primeira empresa para a segunda foi bem doloroso, porque esse negócio de que você quebrar faz você refletir muito, a sociedade julga demais, porque na nossa sociedade, infelizmente, quem quebra é sinônimo de fracasso, né? Então, naquele momento, foi um momento muito difícil, mas eu vi tudo que eu tinha ganhado de experiência, de vivência, de tudo, literalmente tudo que eu tinha, de trabalhar feliz, né? E aí eu peguei, vendi meu carro e abri a Sou Urbanismo. A empresa dele inova, trazendo conectividade para a cidade grande. Essa conectividade é feita por meio de plaquetes. Parklet é uma área de lazer que põe na rua, ocupa 1 ou 2 vagas de carro. E essa área é para todo mundo, então é para você ir lá, sentar, ler, é para você ir conversar, é para você esperar um carro, né, um aplicativo, ou até mesmo para você ir só deixar a vida passar, né, curtir um pouco a cidade. Eu acho que essa é a proposta e criar principalmente conexões. Uma das características de uma startup é ter um quadro de funcionários enxuto.
E isso o Augusto seguiu à risca. A Soul, ela começou muito forte com isso, de querer mudar realmente a cidade de São Paulo, né? Então eu destaco que nós temos o quê? Equipe muito enxuta, com grandes compromissos, grandes responsabilidades, todo mundo da equipe e grande entrega. Então, apesar de ser uma equipe enxuta, né, nós escalamos muito fácil, porque a equipe reproduz facilmente os projetos. Nós criamos todo um sistema para fazer todo o nosso processo ser muito eficaz, muito eficiente. A Bia começou como estagiária e já foi contratada. A experiência está sendo enriquecedora. Eu não imaginava que eu ia ser selecionada desde o começo, foi uma loucura. E quando eu fui selecionada, eu fiquei muito feliz, porque eu não tinha experiência na área nem nada. Então a gente brinca que a Soul é uma escola. Então é muito bom, assim, porque ela ensina muito. Pelo pouco tempo que você fica, você já aprende muito com o grupo, assim, você se torna família. Eu sempre falo pra eles que eles se tornaram a minha família. Eu acho que estágio é muito legal. Eu gostaria até de ter muito mais estagiários dentro da empresa, porque eu acho que a vivência que nós podemos compartilhar com esses estagiários é muito boa mesmo. Para você ver, a Bia durou 2 meses como estagiária, né? Porque logo em seguida ela já foi efetivada. Legal, né? A ideia dele, máximo. E a Cristiana estava me contando que eles fizeram um trabalho muito bacana com a estagiária deles, especialmente, né? A gente fez um processo seletivo com a estagiária da Soul. Nós reunimos todo mundo no escritório do Augusto, né? E ele é essa pessoa super diferente, alternativa, fez a maior bagunça. E desde o começo do processo, como a gente convocou esses jovens para o processo, até o final, quando ela descobriu o que tinha passado, a gente fez uma espécie de um reality show, assim. Ela descobriu num evento dentro do CIE, no teatro, que tinha um monte de gente reunida, ela estava na plateia e, de repente, ela apareceu e descobriu o que tinha passado nessa vaga de estágio na Soul. Então, assim, dali a gente já vê que o perfil dessa pessoa, desse jovem que quer estagiar, né, numa startup, ele é diferente. Que legal. Agora, você percebeu o envolvimento do CIE em relação ao aluno cadastrado? Gente, eles preparam, eles dão todo um acompanhamento nesse processo seletivo, eles fazem reuniões, palestras, eles cuidam. E não é uma empresa do governo, é uma ONG. Então, que faz um trabalho lindo, um trabalho de amor, de doação, que tem uma missão maravilhosa, e essa missão é de transformação. Eu digo sempre para você que está assistindo ao programa, a gente precisa apoiar, precisa fazer com que o CIE esteja cada vez mais juntinho aí das empresas que tem na sua cidade. Então, converse mesmo, fale com os empresários, apresente o CIE. Se você está numa cidade pequena que ele não está lá, difícil, porque o CIE está espalhado em tudo quanto é lugar do Brasil. Mas fale mais e mais. Fale para a sua turma aí, menor, os adolescentes, ou você que já tem mais idade, mas voltou a estudar, para fazer o cadastro no CIE. Eu disse isso porque qualquer pessoa que volta a estudar pode ser um estagiário também, não tem limite de idade. Não tem limite de idade. Vamos lá, a primeira das nossas telespectadoras diz assim: olá, boa tarde, meu nome é Matias, é telespectador então, moro em Capim Grosso, na Bahia, gostaria de saber se um pet shop de animais de cativeiro pode fazer parte da startup. Nossa, uma ótima pergunta. Pois é, agora eu tô pensando, um pet shop de animais de cativeiro? Deve poder, né? O específico. Pode. Se for algo que não tem, né? Mas eu tava conversando nesse meio tempo também com a Cristiana, assim, querendo entender qual é o diferencial, qual é a vantagem da startup. Primeiro que já é moderno. Exatamente. Já é moderno e é o que a gente falou. A ideia ela tem que ser inovadora, ela tem que ser fora do convencional, mas acima de tudo ela tem que ser viável, né? Então a viabilidade é uma coisa muito importante, porque a gente não está aqui, né, criando um castelo de cartas, né? De repente você tem uma super ideia, você acha que ela é super legal, mas para o público, né, para o comércio, né, no final que é o objetivo, talvez ela não seja viável. Mas nesse caso, eu acho que é uma ideia extremamente criativa. Nunca ouvi falar disso e eu acho que com a devida mentoria, né, que é o que acontece muito nas startups, né, é o que a gente chama de mentoria. Você tem vários profissionais do mercado que prestam essa consultoria
para te ajudar a empreender, a desenvolver o seu negócio. Acho que tem tudo para dar certo. Agora, voltando um pouquinho mais para o trabalho do CIE, que é essa ponte, que é essa integração tão linda, qual é o diferencial que um jovem pode ter para já conseguir uma vaga de estágio em uma startup? É a Michele Gomes de Jacareí, São Paulo, que pergunta. Eu acho que é o que a gente falou da vontade de ser proativo, de ser empreendedor, de pensar fora da caixa. Né? Acho que isso é suficiente para você estagiar numa startup. Vou te fazer uma pergunta saia justa. Lógico. Você acha que um jovem que entra numa startup, ele tem maior chance de crescimento e desenvolvimento profissional do que o jovem que entra como estagiário num modelo antigo? Não. Não. Eu acho que a chance de crescimento, ela depende única e exclusivamente de você. Independente de onde você vai estagiar. Não é? Eu acho que é uma coisa que depende exclusivamente da pessoa que está trabalhando, né? Independente se é um modelo antigo, se é o tradicional, se é o moderno. Porque na cabeça de pai e mãe, É. assim, Cristiana, a gente pensa, não, quero uma multinacional e eu quero que ele tenha a possibilidade de ser efetivado para depois fazer carreira nessa empresa. Exatamente. E quando vem um jovem falando, eu consegui um estágio numa startup, é diferente, é informal, meu chefe trabalha de chinelo, tem dias que ele nem vai, trabalha de casa, eu também posso ficar em casa trabalhando, a gente se assusta. Verdade. É pra se assustar? Não, de forma alguma. É o mundo, gente, Não é. mudou, olha lá. Lógico. Próxima pergunta, boa tarde, sou Marcelo de Salvador. Quais os principais passos para criar uma startup, além da inovação do mercado? Bom, você tem que pensar nessa sua ideia, desenvolver ela, o que a gente chama de MVP, né? Que é o produto mínimo viável. Então, assim, uma vez que a sua ideia está concretizada, você trabalhou muito nela, você desenvolveu o seu conceito, você vê a viabilidade que a gente já conversou da sua ideia no mercado, né? Você pode procurar o que a gente chama de um investidor anjo, por exemplo, né? Investidor anjo, o que é? É uma pessoa física que faz um aporte financeiro de capital na sua ideia. Porque às vezes você tem uma ideia muito boa, ela está no papel, está no sketch, está no projeto, mas você não tem financeiramente como fazer isso, né? Aquele programa que tem na televisão, que estão os investidores sentados assim, eles são exatamente isso? Investidores que vão Exatamente. ajudar numa startup? É exatamente Pegaram um pouco da ideia? Aí a gente vai ficando mais atualizado, Né? contextualizado. Próxima pergunta é, o artesanato pode fazer parte, pode ser uma startup? E como? É a Beatriz de Canela, Rio Grande do Sul. Pode, dependendo do material que você usa, né? Do tipo de artesanato que você faz, como você vai vender ou dispor desse artesanato, não é? É o que a gente falou, não adianta fazer mais do mesmo, tá? Mas tudo pode ser uma startup. Perfeito. CIE Lab, vamos falar um pouquinho disso. O CIE Lab é a decisão do CIE de ajudar esse jovem empreendedor. É um projeto novo que tem dentro do CIE, onde a gente vai fazer um laboratório de empreendedorismo. Como a gente disse que tem esse jovem que quer estagiar num modelo tradicional, mas a gente também detectou a necessidade de um jovem que quer olhar além, né, que quer ser empreendedor, a gente, como CIE, se sente na obrigação de pegar esse jovem e de ensinar ele como ele pode empreender. Através de mentorias, como a gente falou, entrando no negócio dele e tentando ajudar. A gente tem parceria com algumas instituições de ensino que trazem os professores no CIE e auxiliam esse jovem, né? E pode ser qualquer jovem, desde aquele que tem a mãe, por exemplo, que faz um doce, um brigadeiro super diferente e ele quer vender esse brigadeiro da mãe dele. Então, o CIE vai ajudar essa pessoa a empreender. Então, como é que ele faz? Ele entra em contato com o CIE através do cadastro mesmo ou tem um outro caminho? Ele entra através do CIE, em contato do CIE, pode ser através do cadastro, tem uma página específica no nosso site do CIE Lab, onde ele pode passar e a gente vai começar a abrir as inscrições ainda no meio do ano para a gente fazer esse trabalho. Então, vamos ficar de olho, gente. Olho aberto, fica esperto, tá? Deixa eu passar os contatos. ciee.org.br é o site, www.ciee.org.br. No Face, oficial.ciee. No Insta, oficial.ciee. Mas tem o Twitter, que é o CIE_oficial1. E o canal no YouTube, Oficial CIE. Se você preferir ligar, 3003-2433. E o LinkedIn, que é uma ótima ferramenta também, é uma rede de relacionamentos profissional, centro de
Integração Empresa Escola CIE, tá? Entra lá, fica juntinho, porque eles estão sempre buscando novidades para ajudar. Olha que missão maravilhosa, né? Eles acreditam num Brasil melhor assim como a gente. A gente apoia a CIE e é por isso que eles estão aqui. Muito obrigada, Cristiana. a você. E sucesso para vocês no CIE Lab. Muito obrigada. Até a próxima, Até, viu? obrigada.